Ela entra no tribunal com um sorriso no rosto, postura ereta, completamente segura de si, como se já soubesse o veredicto antes mesmo de ele ser anunciado. A defesa havia construído uma narrativa cuidadosa, uma dona de casa solitária, presa num caso extraconjugal, culpada no máximo de uma traição emocional. Os advogados martelavam essa ideia a cada sessão. Ela não sabia de nada sobre qualquer plano. Ela era vítima das próprias circunstâncias. O júri ouvia atentamente. E por um momento, parecia que a estratégia estava funcionando. Mas aí a promotoria acionou o sistema de som da sala. Gravações feitas dentro da cadeia começaram a tocar. Depois vieram as imagens das câmeras de segurança de um supermercado. Em seguida, os registros detalhados das ligações telefônicas, com datas, horários e durações, que provavam uma coordenação meticulosa entre duas pessoas. O silêncio tomou conta da sala. Cada prova era uma peça que se encaixava com precisão cirúrgica numa história que a defesa tentava desmontar há semanas. Tudo mudou naquele instante. O que você vai acompanhar agora é o momento em que Mônica Sementelli compreendeu de forma brutal e irreversível que o affair não poderia ser dissociado do assassinato, que a linha entre traição e cumplicidade havia sido cruzada há muito tempo, que ela não estava indo para casa naquele dia, nem no dia seguinte, nem em qualquer outro dia que ela pudesse imaginar. E as provas que selaram esse destino não vieram de testemunhas que poderiam mentir ou de depoimentos que poderiam ser contestados. Vieram de câmeras silenciosas, de servidores de telefonia e das próprias palavras dela capturadas em áudio sem que ela soubesse que alguém estava ouvindo. Esse é o caso da esposa do cabeleireiro das celebridades, uma mulher que abriu mão da família em nome de uma paixão e escolheu eliminar o marido em vez de simplesmente pedir o divórcio. Cada detalhe que você vai ver a partir de agora foi verificado através de depoimentos judiciais, interrogatórios policiais, imagens de vigilância e registros oficiais do julgamento. Não há especulação aqui. Apenas fatos documentados que, juntos, formam um dos casos mais perturbadores já registrados na Califórnia. Se você ainda não conhece essa história, se prepare. O que aconteceu em Woodland Hills, Califórnia, no dia 23 de janeiro de 2017, vai colocar em xeque tudo o que você acredita saber sobre casamento, lealdade e fins de relacionamento. Porque nenhum divórcio, por mais doloroso que seja, justifica o que foi planejado e executado naquele dia. Fábio Sementelli não nasceu famoso, muito pelo contrário. Ele era um jovem que havia abandonado o ensino médio em Toronto, sem diploma, sem grandes perspectivas aparentes, mas com uma determinação que poucos conseguem sustentar por tempo suficiente para fazer diferença. Foi com a irmã, Mirella, que ele deu o primeiro passo concreto. Abriram um salão juntos logo após ela se formar na escola de estética. Os primeiros meses foram implacáveis, cadeiras vazias a tarde toda, telefone que não tocava, contas se acumulando numa velocidade maior do que qualquer receita que conseguiam gerar. Mas Fábio era o tipo de pessoa que transforma resistência em combustível. Ele não reduzia o ritmo quando as coisas ficavam difíceis, ele aumentava. Estudava o setor de beleza com uma obsessão quase científica, entendia tendências antes delas chegarem ao mercado e construía sua reputação com cada cliente que entrava pela porta, independentemente de quem fosse. Com o tempo, o salão deixou de ser apenas mais um endereço na cidade e se tornou uma referência. O boca a boca fez o que nenhuma campanha publicitária conseguiria. Celebrities começaram a procurá-lo, especificamente, sem intermediários, sem indicações formais, simplesmente porque queriam Fábio. Jennifer Lopez, durante uma passagem pelo Canadá para um show, mandou alguém rastrear o contato dele. Queria apenas Fábio para cuidar do seu cabelo. Esse episódio resume, em poucas palavras, o nível de autoridade que ele havia construído dentro do setor. Foi exatamente nesse período de ascensão que Mônica entrou na vida dele. Ela era maquiadora e modelo de cabelo, circulava nos mesmos ambientes profissionais, entendia o universo que Fábio estava construindo porque era parte dele também. Não havia distância entre os dois mundos. Havia uma sobreposição natural. De acordo com Mirella Sementelli, o relacionamento foi intenso desde o início. Havia uma conexão genuína, alimentada por interesses compartilhados, pela linguagem comum da arte e da beleza, por uma ambição parecida em relação ao que queriam construir. Eles se casaram.
Tiveram 2 filhas, Isabela e Jéssica. Construíram uma vida em Toronto cercada de família, amigos próximos e de uma comunidade italiana coesa que dava sentido ao cotidiano. Por anos, de fora, parecia perfeito. Fábio seguia crescendo profissionalmente. Mônica criava as filhas, mantinha a casa, e os dois eram o tipo de casal que as pessoas apontavam como exemplo. Então a Wella, gigante internacional do setor de beleza, fez uma proposta que mudaria tudo. Fábio seria o novo diretor criativo para a América do Norte. O cargo significava deixar Toronto para trás e se mudar para Los Angeles. Mais responsabilidades, salário significativamente maior, viagens internacionais constantes e um patamar de reconhecimento profissional que pouquíssimas pessoas chegam a alcançar na área. Mônica não queria ir. A revista Town and Country documentou esse conflito mais tarde. Mônica havia crescido em Toronto, assim como Fábio, mas diferentemente dele, não sentia que havia algo esperando por ela do outro lado da fronteira. Sua família era italiana, unida, presente, o tipo de estrutura que não se recompõe facilmente quando você atravessa um continente. Ela não queria abrir mão disso, mas foram assim mesmo. Em Los Angeles, a carreira de Fábio entrou numa trajetória que não tinha precedente. Ele viajava sem parar, estilizando cabelos para desfiles de moda internacionais, treinando representantes da Wella por todo o continente, marcando presença em eventos da indústria que moldavam tendências globais. Seu patrimônio estimado chegou a uma faixa entre 850 mil e 2 milhões de dólares. A família morava em Woodland Hills, um dos bairros mais valorizados do Vale de San Fernando, numa casa que representava, em termos concretos, tudo que os dois haviam trabalhado para conquistar desde os tempos difíceis de Toronto. As filhas estudavam em escolas de alto nível. A estabilidade financeira era real e sólida. O sonho americano havia se materializado de uma forma que poucos imigrantes conseguem descrever com essa precisão. Mas por baixo dessa superfície impecável, algo estava se desfazendo silenciosamente. Isabela e Jéssica já eram adolescentes, com rotinas próprias, comprometidas com suas próprias vidas sociais e escolares. A casa ficava vazia por longos períodos. Mônica estava ali, naquela residência bonita, sem família por perto, sem uma carreira ativa, sem uma rede de suporte emocional real. Fábio estava sempre em outra cidade, em outro país, construindo uma reputação global, enquanto ela ficava para trás numa casa grande demais para uma pessoa só. O vazio foi chegando devagar e depois de uma vez. Em 2016, Mônica se matriculou numa academia em Westlake e entrou para uma liga de raquetebol. Guarde essa informação, ela vai ser central em tudo que vem a seguir. Ela começou a frequentar o local com uma regularidade que foi crescendo. Novos amigos, novas rotinas, uma nova versão de si mesma que parecia mais presente do que a mulher que ficava em casa, esperando o marido voltar de mais uma viagem. Débora Obade, amiga próxima da família, percebeu que algo havia mudado no comportamento de Mônica. Não era apenas a animação de quem encontrou um hobby novo, era outra coisa. Havia uma intensidade nessas novas amizades que parecia desproporcional. Débora foi até Fábio e disse diretamente: "Presta atenção, alguma coisa está acontecendo, fica de olho nesses novos relacionamentos dela." Fábio ouviu, agradeceu, e não mudou nada. Ele confiava em Mônica completamente. Eram mais de 20 anos juntos. Não havia, na visão dele, nenhum motivo concreto para duvidar. No dia 22 de janeiro de 2017, Fábio publicou uma mensagem no Facebook. Ele escreveu sobre a gratidão que sentia por ter trabalhado ao lado de pessoas talentosas, por ter atendido milhares de clientes com integridade ao longo dos anos, por ter cultivado amizades que duraram décadas. Ele se descreveu como otimista e determinado e afirmou que não tinha espaço para negatividade na sua vida. Ninguém sabia naquele momento que era a última vez que ele falaria para o mundo. No dia seguinte, 23 de janeiro de 2017, às 17h47, Isabela Sementelli ligou para o serviço de emergência. Ela havia chegado da escola e encontrado a porta da frente aberta. Foi até o quintal. Encontrou o corpo do pai. Havia sangue por toda parte. Ela mal conseguia falar de forma coerente com a atendente do 911. A voz dela quebrava a cada palavra. Os detetives da LAPD chegaram minutos depois. A cena havia sido montada para parecer um roubo que saiu do controle.
O DVR com as gravações das câmeras de segurança da garagem havia sido arrancado da parede e levado. O Porsche de Fábio havia sumido. O quarto do casal estava revirado, gavetas abertas e esvaziadas no chão, armários com tudo jogado para fora, porta-joias virados de cabeça para baixo. Mas alguns detalhes não se encaixavam na narrativa do assalto. Por que apenas um cômodo havia sido vasculhado? Os outros quartos estavam intocados. Por que levar o DVR, mas deixar um Rolex avaliado em $8.000 no pulso de Fábio? Por que ignorar o cofre embutido no closet, completamente visível e acessível a qualquer pessoa que entrasse naquele quarto? Ladrões profissionais não cometem esse tipo de deslize. Eles levam o relógio, eles forçam o cofre, eles vasculham o imóvel inteiro. E depois havia o corpo de Fábio, 43 perfurações. Profundas, violentas, pessoais. Não era a brutalidade descuidada de alguém que entrou em pânico durante um roubo. Era a intensidade de quem veio com um objetivo específico e o cumpriu sem hesitar. Os investigadores entenderam rapidamente. Aquilo não era um crime oportunista. Era uma execução planejada. Os perpetradores acreditavam ter coberto todos os rastros. Haviam montado uma cena convincente, levado o Porsche para simular um roubo seguido de fuga, removido o DVR para eliminar qualquer imagem que pudesse comprometê-los. Mas uma câmera de um vizinho registrou duas figuras masculinas correndo nas proximidades da residência às 16h18. Os dois usavam moletons com capuz cobrindo completamente os rostos e se moviam com uma objetividade que não combinava com jogging casual. Minutos depois, a mesma câmera os flagrou saindo em alta velocidade no Porsche preto de Fábio. Mônica não era suspeita naquele momento. Ela havia estado num supermercado durante o horário do crime. As câmeras do estabelecimento a confirmavam lá. A LAPD direcionou as investigações para uma gangue conhecida como Knock Knock, que havia aterrorizado bairros abastados da região, invadindo casas e roubando itens de luxo. Fábio, na teoria inicial, teria sido simplesmente um alvo de oportunidade. Então encontraram o Porsche abandonado a 8 quilômetros do local do crime. O veículo havia sido limpo, mas não o suficiente. Ainda havia sangue dentro. Os detetives coletaram o material e enviaram para análise de DNA. O resultado voltou horas depois com um nome: Robert Louis Baker, 55 anos, personal trainer na academia de Westlake onde Mônica treinava, membro da mesma liga de raquetebol, e condenado em 1993 por atos libidinosos com menor de idade. A LAPD colocou Baker sob vigilância imediata. Começaram a monitorar seus deslocamentos e suas comunicações, e foi nesse processo que a investigação tomou um rumo completamente diferente. Baker havia feito milhares de ligações e enviado milhares de mensagens para uma única pessoa. O padrão se estendia por anos. Ele se comunicava com esse contato mais do que com qualquer outro ser humano na sua vida, mais do que família, mais do que amigos próximos, mais do que clientes da academia. Esse contato era Mônica Sementelli. Lembra da informação sobre a academia? Aqui está o motivo pelo qual ela importa tanto. 3 semanas após o crime, os detetives chamaram Mônica para um interrogatório. Ela compareceu voluntariamente, interpretando o papel de viúva devastada com uma precisão desconcertante. Respondia perguntas com calma, parecia colaborativa, dizia querer ajudar a encontrar os responsáveis pela morte do marido. Quando os investigadores mencionaram Robert Baker, ela fingiu não saber ao certo nem o sobrenome dele. Disse conhecê-lo apenas como Rob, um treinador de raquetebol. Nada além disso. Os registros telefônicos contradiziam cada palavra dessa versão. Anos de comunicação intensa, num volume que superava o contato dela com o marido, com as filhas e com toda a família em Toronto somados. Os detetives foram aumentando a pressão. Apresentaram o DNA encontrado na cena do crime e no interior do Porsche roubado. Mônica respondeu com uma explicação que causou desconforto até entre quem estava conduzindo o interrogatório. Baker havia se machucado num jogo de raquetebol, o sangue ficou num pano, ela levou o pano para casa sem perceber. Talvez o DNA tivesse chegado ao carro por acidente. Ela havia pensado muito nisso enquanto estava deitada, disse. E essa era a única explicação que conseguia encontrar. Sangue de um acidente num jogo de raquetebol, num pano, que depois foi parar no Porsche abandonado a quilômetros do local onde o marido havia sido assassinado com 43 facadas.
A história estava desmoronando em tempo real, mas ela seguia em frente, tentando manter a coesão de uma narrativa que já não se sustentava. 2 meses após a morte de Fábio, os investigadores seguiram Mônica até Las Vegas. Ela havia se hospedado num hotel. Robert Baker havia feito o mesmo. As câmeras de vigilância os registraram juntos o tempo inteiro, lado a lado em máquinas caça-níqueis, jantando em restaurantes caros, caminhando pelo cassino com uma intimidade que não deixava margem para interpretação. Eles se comportavam como um casal em lua de mel, não como 2 pessoas enlutadas. Mônica postava homenagens a Fábio nas redes sociais, fotos antigas dos 2 juntos, mensagens sobre saudade e dor. E ao mesmo tempo estava em Las Vegas, de mãos dadas com o homem cujo DNA havia sido encontrado dentro do carro do marido morto. O affair havia durado anos. Os investigadores foram descobrindo. Eles se encontravam na academia, planejavam o futuro juntos, falavam sobre viajar, sobre morar juntos, sobre a vida que teriam quando Fábio não fosse mais um obstáculo. Mas a promotoria ainda precisava de uma prova direta que ligasse Mônica ao planejamento do crime. Um advogado de defesa competente poderia argumentar que Baker havia agido por conta própria, movido por obsessão, e que Mônica havia sido surpreendida pela tragédia assim como todos os outros. Era necessário provar coordenação, intenção e cumplicidade ativa. Os detetives então montaram uma operação. Eles abordaram um veículo onde Mônica e Baker estavam juntos, alegando uma verificação de rotina sobre o carro. Colocaram os 2 algemados no mesmo compartimento de uma viatura policial, aparentemente enquanto checavam os documentos do veículo. O que Mônica e Baker não sabiam é que cada som dentro daquela viatura estava sendo gravado por uma equipe posicionada numa van nas proximidades. Os detetives então acionaram o rádio policial e transmitiram um comunicado. Havia um mandado de prisão em aberto no nome de Mônica Sementelli por homicídio. O que aconteceu nos segundos seguintes foi capturado em áudio com clareza suficiente para se tornar uma das evidências mais devastadoras do julgamento. Mônica não demonstrou confusão, não expressou indignação, não perguntou como aquilo era possível. Ela disse em voz baixa e direta: "Alguém falou. Alguém está fazendo isso com a gente. Eles devem ter alguma coisa. Eles devem ter alguma coisa. Não, como podem me acusar disso? Não, isso é um erro absurdo. Mas sim, eles devem ter alguma coisa." Foi nesse momento que a polícia obteve a confirmação que precisava. Mônica Sementelli não era apenas uma mulher que havia traído o marido. Ela era parte do planejamento da execução dele. E as suas próprias palavras, ditas quando acreditava que ninguém ouvia, haviam provado isso de forma irrefutável. A notícia se espalhou como uma onda de choque por toda a família, pela comunidade e por cada pessoa que conhecia Mônica e Fábio de perto. Os 2 foram presos e formalmente indiciados pelo assassinato. Baker decidiu não contestar as acusações quase que de imediato, aceitando uma pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A promotoria acreditava que essa decisão facilitaria a condenação de Mônica, afinal, se ele havia essencialmente admitido o crime, provar a participação dela seria tecnicamente mais simples. Mas Mônica e Baker não poderiam ser julgados juntos. A defesa entrou com um pedido bem-sucedido para separar os processos, e o advogado de Mônica não perdeu tempo antes de fazer uma declaração pública ousada. Ele afirmou, diante de câmeras, que a confissão de Baker provaria de uma vez por todas que Mônica não havia tido qualquer envolvimento no planejamento ou na execução do assassinato do marido. A estratégia estava clara. Baker assumiria toda a responsabilidade, alegaria ter agido sozinho, movido por uma obsessão pessoal, e Mônica sairia como alguém que não sabia de nada. O que a defesa ainda não dimensionava completamente era a profundidade do material que os investigadores haviam reunido, a quantidade de gravações, a extensão da documentação. As evidências que comprovavam não apenas o affair, mas uma coordenação deliberada entre os 2 ao longo de meses. Então as filhas de Mônica tomaram o banco das testemunhas. Jéssica descreveu uma mãe que havia abandonado a própria vida e a própria carreira para seguir o marido, até outro país, sem reclamar e sem pedir reconhecimento em troca. Uma mulher que esteve presente em cada formatura, em cada crise emocional, em cada conquista pequena ou grande,
que havia recusado se render quando professoras disseram que a faculdade não estava nos planos para uma filha que tinha dificuldades com matemática e que, por causa dessa recusa em desistir, Jéssica não apenas entrou para a universidade, como chegou à lista de honra acadêmica, se graduou e foi aceita num programa de mestrado na melhor universidade pública do país. Isabela completou o quadro com o mesmo tom. Disse que a mãe havia sacrificado a carreira e deixado para trás toda a família em Toronto para dar às filhas uma vida melhor. Que havia sido motorista, tutora, conselheira emocional e animadora pessoal, tudo ao mesmo tempo, sempre com disposição, que reconstruía a autoestima de Isabela depois de cada decepção afetiva, que emprestava os próprios vestidos para os bailes escolares, que era a pessoa em quem Isabela mais confiava no mundo. Os depoimentos das duas eram tocantes e sinceros. Ninguém duvidava que elas acreditavam em cada palavra que diziam. Mas o direito penal não opera com base em impressões ou memórias afetivas. Opera com base em evidências. E os investigadores tinham evidências que Mônica não sabia que existiam. Enquanto aguardavam o julgamento em celas separadas, os detetives enviaram um agente disfarçado para a cela onde Mônica estava detida. O agente se passou por uma presa comum, presa por um crime sem relação com o caso. Construiu uma relação de confiança com Mônica ao longo de conversas informais, até que ela abriu o coração. Foi nesse contexto que Mônica disse, sem rodeios, que Baker não era apenas seu amante, era seu confidente, era tudo para ela. Não era sobre Fábio. Era sobre o homem que havia entrado na casa deles e esfaqueado seu marido 43 vezes. Em diferentes momentos ao longo dos meses de detenção, os investigadores também posicionaram Mônica e Baker em celas adjacentes, separadas apenas por uma parede, com dispositivos de gravação instalados no local. Os dois conversavam constantemente, em sussurros, tentando alinhar as versões que apresentariam no tribunal, trocando palavras de conforto e promessas. Baker repetia que assumiria tudo, que a protegeria, que ela não precisava se preocupar. Em uma das gravações, Mônica comentou que a mídia a estava retratando como a mentora intelectual do crime. Baker respondeu que isso não importava, que ele daria conta de desviar qualquer culpa que tentassem direcionar a ela. Havia também uma frase que ficou registrada e que resumia o estado daquela relação com uma clareza perturbadora. Não temos defesa um sem o outro. 7 anos após o assassinato, os investigadores identificaram o segundo agressor capturado na filmagem do vizinho. Seu nome era Austin Christopher, 42 anos, agente de condicional do estado de Washington e um dos amigos mais antigos de Baker. Diante do peso das evidências contra ele, Christopher não tinha saída. Aceitou um acordo, declarou-se culpado de homicídio em 2º grau e concordou em testemunhar contra Mônica em troca de uma pena reduzida. Seu depoimento foi o elo que faltava. Christopher descreveu ao tribunal uma tentativa anterior de matar Fábio que havia fracassado. Baker havia recebido uma mensagem de texto dizendo que Fábio estava sendo mandado ao mercado e que eles poderiam interceptá-lo no estacionamento. Os dois foram até o local. Baker mostrou a Christopher uma foto de Fábio no celular, entregou a ele uma faca e deu instruções simples: entrar, sair, sem deixar testemunhas. Christopher disse que ficou com os nervos à flor da pele quando chegaram lá. O estacionamento estava iluminado demais. Havia pessoas ao redor. Ele não conseguiu avançar. Fábio voltou para casa naquela noite sem ter a menor ideia de quão próximo havia chegado da morte. Mas então veio o dia 23 de janeiro de 2017. Christopher descreveu como Baker recebeu uma mensagem naquele dia, informando que Fábio estava em casa sozinho, Mônica havia saído. Não houve uma longa conversa. Houve um olhar entre os dois. Christopher comunicou com o gesto que estava disposto. Baker perguntou se ele vinha junto. Deu a Christopher uma jaqueta, um moletom com capuz, uma calça e um tênis, as mesmas roupas que apareceriam na filmagem do vizinho horas depois. Não explicou por que estava dando aquelas roupas. Apenas disse, com a objetividade de quem já havia decidido tudo, que se vestisse e parasse de perguntar. Baker sabia o código de acesso do portão da residência. Sabia qual porta estaria destrancada. Sabia exatamente onde Fábio estaria dentro da casa.
Christopher descreveu como entraram pela porta da frente, como Baker foi à frente e confirmou que Fábio estava no quintal, como deu a contagem e ordenou que Christopher o imobilizasse enquanto ele atacava. O que aconteceu a seguir está registrado nos autos do processo com uma frieza que contrasta com a violência do que foi descrito. Os dois fugiram, no Porsche, e o abandonaram quilômetros depois. O depoimento de Christopher confirmou o que os investigadores suspeitavam desde os primeiros dias da investigação. Mônica não apenas sabia do plano, ela o coordenou ativamente. Foi ela quem enviou a mensagem informando que Fábio estava em casa sozinho. Foi ela quem garantiu que as portas estariam abertas. Foi ela quem monitorou os movimentos do marido e repassou as informações em tempo real para Baker. A execução havia sido planejada em conjunto e Mônica havia sido a peça central dessa logística desde o início, mas ainda havia uma última evidência, e ela seria a mais devastadora de todas. Enquanto Christopher e Baker agiam dentro daquela residência, Mônica estava do outro lado da cidade, num supermercado, empurrando um carrinho pelos corredores, com a aparência de qualquer pessoa fazendo compras numa tarde comum. As câmeras de segurança do estabelecimento a registravam andando com calma, verificando o celular de tempos em tempos, colocando produtos no carrinho sem qualquer sinal de agitação. Mas os dados do dispositivo dela contavam uma história completamente diferente. Às 16h18, o exato momento em que Fábio estava sendo atacado no quintal da própria casa, o celular de Mônica se conectou à rede Wi-Fi residencial deles a partir do estacionamento do supermercado. O volume de dados consumidos naquele intervalo de tempo era expressivamente superior ao que qualquer uso comum justificaria. Navegar por mensagens, checar redes sociais, assistir a um vídeo curto, nada disso chegaria perto daquele consumo. A câmera de segurança instalada na entrada da residência deles possuía capacidade de transmissão ao vivo. A promotoria apresentou ao júri uma tese que, à luz de tudo que havia sido documentado até ali, era difícil de ignorar. Mônica estava assistindo ao assassinato do marido em tempo real, do estacionamento do supermercado, garantindo que a missão fosse concluída. A defesa argumentou que ela poderia estar assistindo a qualquer coisa, um episódio numa plataforma de streaming, um vídeo qualquer, e que, como os dados de navegação eram criptografados, não havia como provar com exatidão o que ela estava acessando. Era tecnicamente verdade, mas o contexto de tudo que havia sido apresentado até aquele ponto tornava a argumentação da defesa progressivamente mais frágil. Então Baker tomou o banco das testemunhas. Ele confirmou que havia recebido informações de Mônica sobre onde Fábio estaria, mas insistiu que ela nunca soube o que ele planejava fazer com essa informação. Disse que havia agido por iniciativa própria, guiado por uma obsessão que havia crescido ao longo dos anos e que Mônica não tinha conhecimento de nenhum plano, que ele a havia protegido da verdade para que ela não tentasse impedi-lo. A promotoria não se surpreendeu. Eles sabiam que Baker iria mentir. Tinham gravações que provavam que ele havia prometido exatamente isso. Durante o interrogatório cruzado, os promotores foram metódicos. Reproduziram as gravações feitas nas celas adjacentes, onde Baker dizia que assumiria tudo, que a cobriria, que sem ele ela não tinha defesa e sem ela ele também não tinha. Apresentaram ao júri não apenas o que Baker havia dito no tribunal, mas o que ele havia dito quando acreditava que ninguém estava ouvindo. A diferença entre as duas versões era devastadora. A promotoria pediu ao júri que desconsiderasse integralmente o depoimento de Baker. Ele era um manipulador com histórico documentado de desonestidade e uma condenação anterior por crimes contra menores. Nada do que ele disse sob juramento poderia ser tratado como confiável. Luigi Sementelli, filho de Fábio de um relacionamento anterior, também prestou depoimento. Ele descreveu as conversas que teve com Mônica após a morte do pai. Disse que a grande maioria delas girava em torno de um único tema: o seguro de vida de Fábio, no valor de $1.600.000. Mônica reclamava constantemente de dificuldades financeiras, de contas em atraso, da pressão de manter a casa sem a renda do marido. O que Luigi não sabia e só descobriu após a prisão dela era que Mônica havia recebido o salário integral de Fábio pela Uella durante 6 meses após a morte dele. Ela jamais mencionou isso a Luigi.
As dificuldades financeiras que ela descrevia com tanto peso nas conversas com o enteado simplesmente não existiam da forma que ela apresentava. O seguro de vida não era uma questão de sobrevivência. Era o capital inicial para uma nova vida. A vida que ela e Baker haviam planejado juntos, longe da Califórnia, longe da família, longe de qualquer rastro do que havia acontecido naquela casa em Woodland Hills. Mirella Sementelli, irmã de Fábio, foi uma das últimas a falar antes do veredicto. E quando falou, não havia controle na voz. Havia 8 anos de dor concentrada numa fala que o tribunal ouviu em silêncio absoluto. Ela disse que Mônica havia tido a audácia de exigir um julgamento e de se comportar como uma mulher injustiçada ao longo de todo o processo, que havia exposto não apenas a traição, mas o tipo de pessoa que realmente era, que tinha vivido durante meses do dinheiro manchado pelo sangue do próprio marido, que nenhum pesadelo que ela pudesse ter imaginado chegaria perto da frieza daquele plano, e que Mônica era, nas suas próprias palavras, uma figura que só uma mente demoníaca poderia produzir. Mônica ouvia sem desviar o olhar. Mirella disse que ela nem sequer conseguia encará-la. O júri se retirou para deliberar. 3 dias. Mônica permaneceu na mesa da defesa com a aparência de quem ainda acreditava numa reversão de última hora. Os depoimentos das filhas, as inconsistências argumentadas pela defesa, a questão dos dados criptografados, talvez fosse suficiente. Talvez houvesse dúvida razoável. Então o veredicto foi lido em voz alta. O júri declarou Mônica Sementelli culpada de homicídio em 1º grau, deliberado, planejado, executado com premeditação. E foi além. Encontrou provado que o assassinato havia sido cometido com motivação financeira, o que configurava uma circunstância agravante sob o Código Penal da Califórnia. Encontrou também provado que o crime havia sido cometido mediante emboscada. Mônica havia criado a situação para que Fábio fosse surpreendido sem qualquer possibilidade de defesa. Além do homicídio, ela foi condenada por conspiração para cometer assassinato. O veredicto foi datado de 11 de abril de 2025. A sentença foi prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os advogados dela solicitaram que ela fosse transferida para uma unidade penitenciária próxima, a Los Angeles, para que Isabela e Jéssica pudessem visitá-la com facilidade. O juiz negou o pedido. Mônica foi enviada para a unidade feminina da Califórnia Central, em Chowchilla, a mais de 300 quilômetros da cidade, onde havia construído e destruído sua vida. O defensor dela, mesmo após a sentença, manteve publicamente a posição de que Mônica era inocente. Argumentou que o crime jamais teria acontecido se Baker não tivesse entrado na vida dela, e que ela havia sido manipulada por um homem experiente em explorar vulnerabilidades emocionais. A família dela divulgou uma nota através do escritório de advocacia, reafirmando que não aceitavam o resultado e que recorreriam por todas as vias legais disponíveis. Robert Baker cumpre pena no presídio estadual da Califórnia, também sem perspectiva de liberdade. Austin Christopher, o segundo agressor identificado nas filmagens do vizinho, recebeu uma pena de 16 anos a ser reavaliada em liberdade condicional em troca do depoimento que selou a condenação de Mônica. Os advogados dela já protocolaram múltiplos recursos questionando a admissibilidade das gravações feitas nas celas e a interpretação que a promotoria deu aos dados de consumo de Wi-Fi. Fábio Sementelli tinha 52 anos. Quando foi assassinado no quintal da própria casa por pessoas que conheciam o código do portão, sabiam qual porta estaria aberta e sabiam exatamente onde ele estaria. Ele havia construído uma carreira extraordinária saindo do zero. Havia atravessado um continente para dar à família uma vida que poucos conseguem imaginar e havia confiado completamente na mulher com quem passou mais de 20 anos. Essa confiança foi a última coisa que o matou. Se você chegou até aqui, deixa o like e compartilha esse vídeo. Isso ajuda o canal a continuar trazendo casos como esse, com o nível de detalhe que você merece. Se inscreva para não perder os próximos. Até o próximo caso.